Grécia. As manifestações artísticas no mundo grego alcançaram notável desenvolvimento, refletindo as tradições e as principais transformações que ocorreram nessa sociedade ao longo da antiguidade. A arte grega é antropocêntrica, preocupada com o realismo. Procurou exaltar a beleza humana, destacando a perfeição de suas formas. É ainda racionalista, refletindo em suas manifestações as observações concretas dos elementos que envolvem o homem. Arte pré-helênica. A arte cretense chegou até nós a partir das ruínas do Palácio de Knossos e demonstra a influência das civilizações do Oriente Próximo, como a grandiosidade do próprio palácio, assim como as características da pintura, principalmente as figuras humanas, normalmente caracterizadas pela cabeça em perfil e os olhos de frente, o corpo de frente e as pernas de perfil. A arte micênica caracterizou-se principalmente pelo desenvolvimento da arquitetura, tendo como modelo o megaron micênico, e pelo desenvolvimento do artesanato em cerâmica, onde encontramos figuras decorativas retratando cenas do cotidiano. Apesar da forte influência cretense, a arte micênica tendeu a desenvolver elementos peculiares, iniciando uma distanciação das influências orientais. Homens e deuses na arte grega. A religião grega dava grande valor aos deuses, ao mesmo tempo em que dava grande valor aos homens. Por isso, sua cultura é considerada antropocêntrica, individualista e racional. É ainda hedonista, possibilitando ao homem a realização de obras de que reflitam seus sentimentos internos, produzindo por prazer, sem ser utilitarista, como vimos na cultura antiga oriental pragmática. A arquitetura grega. A principal manifestação da arquitetura foram os templos gregos. O fato de serem politeístas e de acreditarem na semelhança entre deuses e homens criou uma expressão religiosa singular no mundo grego, sendo que os templos dos mais variados deuses se espalharam por todas as cidades gregas. Os templos eram construídos normalmente sobre uma plataforma de 1 metro de altura chamado estereóbato. Os edifícios públicos também têm importância arquitetônica e refletem as transformações políticas vividas pelas principais cidades gregas, como Atenas. A utilização de colunas de pedra é uma das características marcantes da arquitetura grega, sendo responsável pelo aspecto monumental das construções. A princípio, as colunas obedeceram a 2 estilos: o dórico, mais simples e mais pesado, e o jônico, considerado mais suave. No século V, surgiu o estilo coríntio, considerado mais ornamentado, refinado. Foi nesse século V também que tivemos o conhecimento como século de ouro, ou ainda século de Péricles, que a arquitetura conheceu seu maior desenvolvimento, tendo como grande exemplo o Partenon de Atenas, do arquiteto Ictino. A escultura grega. Entre os séculos XI e IX a.C., a escultura produziu pequenas obras, representando figuras humanas em argila ou marfim. Durante o período arcaico, a pedra tornou-se o material mais utilizado, comum nas simples estátuas de rapazes, couros, e de moças, corés, e ainda refletiam a influência externa. O apogeu da escultura ocorreu no período clássico, durante o século V, quando as obras ganharam maior realismo, procurando refletir a perfeição das formas e a beleza humana, e posteriormente ganharam dinamismo, como se percebe no Discóbulo de Miron. Egito. A arte egípcia surgiu há mais de 3.000 anos antes de Cristo, mas é entre 1560 e 1309 antes de Cristo que a pintura egípcia se destaca em procurar refletir os movimentos dos corpos e por apresentar preocupação com a delicadeza das formas.
O local a ser trabalhado, primeiramente, recebia um revestimento de gesso branco e, em seguida, se aplicava a tinta sobre o gesso. Essa tinta era uma espécie de cola produzida em cores minerais. Os egípcios, ao esculpir e pintar, tinham o propósito de relatar os acontecimentos de sua época, as histórias dos faraós, deuses e do seu povo em menor escala, já que as pessoas não podiam ser representadas ao lado de deuses e nem dentro de templos. Provavelmente, eles não tiveram a intenção de nos deixar a arte de seus criadores. O tamanho das pessoas e objetos não caracterizava necessariamente a distância um do outro, e sim a importância do objeto, o poder e o nível social. Os valores dos egípcios eram eternos e estáveis. Suas leis perduraram cerca de 6.000 anos. O faraó representava os homens junto aos deuses e os deuses junto aos homens, assim como era responsável pelo bem-estar do povo, sendo considerado também como um próprio deus. Roma. A arte romana é dividida em dois períodos: a arte da Roma republicana e a da Roma imperial. Na época da República, o termo romano estava praticamente restrito à arte realizada na cidade de Roma, que conserva o rastro de seu passado etrusco. Pouco a pouco, a arte libertou-se de sua herança etrusca, graças à expansão pela Itália e pelo Mediterrâneo, e ao fato de os romanos terem assimilado outras culturas, como a grega. A arte e a arquitetura romana sempre foram ecléticas e se caracterizaram por empregar estilos distintos atribuídos aos gostos regionais e às preferências de seus mecenas. A arquitetura. Os templos romanos foram o resultado de uma combinação de elementos gregos e etruscos: planta retangular, teto de 2 águas, vestíbulo profundo com colunas livres e uma escada na fachada dando acesso ao pódio ou à base. Os romanos conservaram as tradicionais ordens gregas, dórica, jônica e coríntia, mas inventaram outras 2: a toscana, uma espécie de ordem dórica sem estrias na fuste, e a composta, com um capitel criado a partir da mistura de elementos jônicos e coríntios. Escultura. Ao longo de toda Roma, as estátuas e os relevos escultóricos adornaram os edifícios públicos e privados. Algumas construções romanas foram pouco mais do que suportes monumentais para a escultura. Colunas historiadas com frisos em baixo relevo e em espiral, relatando com grande riqueza de detalhes as campanhas militares dos romanos. Pintura. Os artistas romanos trabalharam uma grande variedade de temas, entre os quais se incluem acontecimentos históricos, mitos, cenas da vida cotidiana, retratos e natureza morta. Distinguem-se 4 etapas denominadas estilos pompeianos. O primeiro estilo baseia-se na decoração grega de interiores e às vezes é chamado de estilo de incrustação, pois suas pinturas sobre o gesso foram utilizadas para imitar o aspecto dos muros de mármore polidos. O objetivo do segundo estilo era criar, através da perspectiva, uma ilusão espacial que o prolongava além da superfície do mural. O terceiro estilo é uma pintura delicada, na qual o ilusionismo do segundo estilo foi suprimido, em favor de arabescos lineares sobre fundos monocromáticos. No quarto estilo, os motivos arquitetônicos voltaram a se tornar populares, mas dessa vez a perspectiva lógica foi relegada a um plano secundário, sendo substituída por estruturas fantásticas, impossíveis de construir. Mosaicos. Os mosaicos romanos oscilam modelos abstratos e têsselas brancas e negras, até ambiciosas composições figurativas policromáticas.